Sr. João Basílio, muito obrigado pela sua intervenção. Creio que fechamos com chave de ouro a parte desta conferência em que os nossos oradores partilharam connosco as suas experiências e eu vou dar, sem mais delongas, início imediato ao momento de perguntas, respostas e interpelações. Eu pedia aos interessados que fizessem o favor de levantar a mão para que se possa fazer chegar lá ao microfone, que se identificassem e bem assim que dissessem qual é o destinatário preferencial das vossas questões. Muito obrigado. Não há dúvidas? O Sr. ontem teve aqui algumas intervenções de relevo relativamente à matéria executiva. Mas não quero ser cantora não grata, estou completamente contra a existência desta figura e contra. Bom, mas isso... Já se permite, já faz favor. Já que Vossa Excelência me deu me deu essa deferência, eu continuo sem perceber, certamente culpa minha, da razão da existência de uma agente de execução. Da retirada dos poderes aos senhores juízes. Não consigo. Porque, quanto a mim, só vem obstaculizar, vem obstruir o andamento da justiça. E é por isso que nós temos 1.300.000. Senão hoje teríamos menos. No Palácio da Justiça eles andavam. Peço desculpa que eu disse sem experiência. Os colegas que aqui estão, se calhar, também têm. Eu sou desse tempo. As coisas andavam. Provavelmente com o impulso processual do exequente, etc. Com os agentes de execução, de facto, eu não gostava que alguém me explicasse da razão da existência destes senhores, que ontem designei de bactérias. Para mim são bactérias que são resistentes a todos os antibióticos. Também há bactérias boas, não são todas necessariamente más. Não, alguns comem exatamente, de facto. Mas já agora, e na sequência de... aliás, uma das questões que eu coloquei ontem, se Vossa Excelência bem se recorda, foi uma questão que hoje o Sr. Juiz Luís Carvalho também falou, que eu não entendo da razão, porque é que eu, para pedir a isenção de uma penhora, eu tenho que pedir ao Sr. Agente de Execução. E não ao Sr. Juiz. E depois reclamar para o Sr. Juiz. Quer dizer, desculpem, isto é normal? Isto é um andamento normal de um processo? Outra questão que eu coloquei ontem, já agora coloco à mesa, foi a segunda questão, já que Vossa Excelência me permitiu, porque eu não ia falar, mas pronto, Vossa Mas era uma pena que não falasse, porque, vamos lá ver, a Ordem dos Advogados é a Casa das Liberdades e da Democracia. Sim, designadamente mas é que eu... Não queremos aqui monólogos. Eu já vi que, de facto, quer dizer... Não necessariamente. Não. Eu sou persona não grata, porque, de facto, eu já percebi que há aqui, pelo menos, toda a gente está muito satisfeita com estas figuras, com estas bactérias. Eu não estou. Vamos ver. E não sou só eu, doutor. Repare, eu consigo perceber essa questão, que aliás, Vossa Excelência também falou, foi da razão porque é que eu tenho de pedir a isenção de uma penhora a um agente de execução. Mas o que é isto? Não é? O que é isto? Que poder é este? Poder é do Sr. Juiz. Não é? Desculpe, isto é a minha opinião. O Sr. Juiz é que é, de facto, um órgão de soberania. Bom, outra questão, outro exemplo que eu dei ontem, e para finalizar, é que também não entendo. O exemplo que eu dei foi este. Havendo incumprimento de um ex-cônjuge relativamente a alimentos, porque é que eu não vou com um simples requerimento ao Sr. Juiz e dizer, Sr. Juiz, este senhor está em cumprimento, faz favor, penhore-se o vencimento, um terço do vencimento deste senhor, sendo que a entidade patronal é tal e tal, portanto, faz favor. E depois o Sr. Juiz, faz favor, penhore-se, despacho. Não, agora tem que ir com o requerimento executivo, via eletrónica, porque isto, enfim, eu peço desculpa ao meu colega, estas modernices nem sempre funcionam, é porque nós não estamos nos Estados Unidos, o doutor sabe, e eu não estou a falar por mim, estou a falar dos colegas que estão em frente para dar cinta, não têm dinheiro para secretárias, temos que pensar nesses, doutor, não é? Temos que pensar nos colegas que não têm dinheiro para secretárias, que estão, etc. Trazes Montes, outros sítios, enfim, etc. Em prática isolada e, portanto, todos conhecem. Mas eu também gostava de colocar a questão que é da razão porque é que eu tenho que ir com o requerimento executivo, nesse caso, do incumprimento de alimentos por parte de um ex-cônjuge, eu tenho de ir com o requerimento executivo por via eletrónica, que é uma coisa muito prática, e depois tenho que meter também o Sr. Agente de Execução no meio disto. E dei o exemplo de um caso que eu tenho, em que o Sr. Agente de Execução, depois de eu ter dado no requerimento o nome, portanto, do incumpridor, o nome da entidade patronal, a morada, etc., o Sr. de Execução faz uma busca civil de nomes parecidos com aquele, de 41 páginas. E agora, exatamente. Claro que eu agora vou com requerimento ao Sr. Juiz, porque ele vai pedir honorários. E eu vou perguntar, portanto, porquê é que ele pede honorários? De quê? Não é? Terei toda a legitimidade para o fazer. 41 páginas, foi o trabalho que ele fez até agora.
Quando, antigamente, peço desculpa, ia com requerimento ao Sr. Juiz, despachava aquilo no instante. E provavelmente a senhora já estava a receber, agora não sei quando é que ela vai receber. Portanto, eu gostava que alguém me explicasse, antes de mais, provavelmente sou eu que não entendi até agora, da razão da existência dessa figura a que eu chamo bactéria. Bactéria do sistema judicial português. E depois, depois que não se imputem responsabilidades. Haverá colegas, naturalmente, estou a falar, colegas advogados, que usam muitos expedientes dilatórios, muitos em manifesta má-fé, não vêm ir a contrafacto próprio, etc., que o colega também falou, e outros, mas nem todos são assim. Eu tento litigar, mas também tento cooperar com o Tribunal, e esse princípio existe no Código. Aqui o excelentíssimo Sr. Juiz Luís Carvalho falou também uma coisa muito importante, e que se está a esquecer completamente, que é o princípio do artigo 3º, igualdade das partes, se não me engano é o artigo 3º, e o contraditório, o direito ao contraditório, constitucionalmente consagrado. Peço desculpa, onde é que está o direito contraditório na ação executiva? Com que direito é que se penhora sem se citar primeiro? Eu compreendo a intenção, mas quantas e quantas pessoas são enxovalhadas? Não estou a defender só o executado, atenção, eu também defendo exequentes. Mas neste momento estou a falar no executado. Quantas pessoas têm o nome enxovalhado na via pública, penhoram os vencimentos, penhoram tudo, e muitas vezes o executado até tem razão. Muitas vezes o executado tem razão. No entanto, o seu nome já está na lista negra, já foi enxovalhado, e agora quer-se acabar, segundo o excelentíssimo colega disse, quer-se acabar com a suspensão quando se deduz a oposição à execução. Não é? Então a coisa ainda vai ser mais flagrante. E o direito ao contraditório? O que é que fazemos do direito ao contraditório? Falou-se na injunção. Não é de facto, daquilo que eu ouvi aqui, o Tribunal Constitucional já se pronunciou. A injunção não é uma decisão judicial, não é uma sentença. Será que um carimbo, como o presidente do colega sugeriu ao Sr. Dr. Juiz, um carimbo aposto ali, vale como sentença? Não estamos nós aqui a aligeirar demais a justiça neste país. E por isso é que ela anda por onde. Portanto, para terminar, eu fico muito indignada quando ouço na praça pública culpabilizar os senhores juízes, os senhores funcionários judiciais e até os advogados. Enfim, ontem disse não se pode generalizar, há bom e mau em todo lado, mas da prática que eu tenho, numa generalidade, não se pode culpabilizar os senhores funcionários judiciais, muitos deles, eu tive julgamentos até às 7h30 da tarde, por exemplo, nas várias cíveis, sem receberem um tostão a mais, sem se queixarem, e trabalham. Agora está às moscas. É uma tristeza entrar naquele Palácio da Justiça, e eu lamento. Entretanto, vamos às execuções e temos lá o tal 1.200.000 que provavelmente não deviam estar ali. E os senhores juízes trabalham, portanto, também trabalham. Portanto, eu pergunto também como é que eles podem fazer sentenças bem feitas, etc., bem fundamentadas, se têm que estar, de facto, durante o dia em julgamentos. Portanto, não estou aqui a defender, mas fico muito indignada quando vem para a praça pública dizer que a culpa é dos senhores juízes, a culpa é não sei quê. Quanto a mim, quanto à ação executiva, a culpa é da bactéria. Muito bem, seja ela boa ou má. Para mim é má, peço desculpa. Muito bem, tem seguramente direito à sua opinião e justamente em obediência ao princípio do contraditório que aqui invocou, vamos ver o que é que os nossos oradores de hoje têm a dizer sobre esta matéria. Não sei quem é que quer. António Jaime Martins? Só para chatear mais a colega ainda, vou-lhe dizer o seguinte, ou é falha minha, ou é falha minha, ou na proposta da Comissão, por exemplo, aquilo que hoje existe para as execuções das atas de condomínio, que é um despacho liminar, desaparece. E, portanto, nós vamos ter, para as atas de condomínio, portanto, vai deixar de haver despacho liminar. Ou eu vi mal, é título executivo. E, portanto, então aí, e todos nós conhecemos a qualidade das atas de condomínio, então aí vai ser, esperemos que seja uma falha que o legislador corrija. Muitas vezes, provavelmente, o condomínio, ou o condomário, como é o domínio, o condomário, se calhar tem razão para pagar a cota de condomínio. Provavelmente, muitos têm razão. Ou porque têm filtrações nas casas, e etc, etc. Sabe que eu localizo, dando uma resposta eventualmente simplista e sem estar aqui a repetir o que disse, penso que a grande origem do problema, o Dr. João Basílio
falou que na questão sociológica da sociedade civil, da exigência da sociedade em ter mais título executivo, em conseguir uma maior efetividade das cobranças, mas eu penso que tudo tem origem no aumento da lista de títulos executivos. Então, muitas das coisas que são dadas à execução deviam ser discutidas na fase declaratória dos tribunais. Mas por isso é que Vossa Excelência disse... Deviam ser discutidas, deviam ser sujeitas a contraditório e uma decisão judicial. Havia um despacho liminar do Sr. Juiz a dizer isto vale ou não vale como título executivo. Foi isso que eu entendi. Determinados documentos que aparecem no Tribunal... Mas agora essa será a regra. Exato. Essa agora será a regra, não é? Portanto, tenta-se emendar de alguma forma a mão. Eu penso que não é suficiente, porque eu posso estar a ter uma posição conservadora, eventualmente, mas com a nossa Constituição e com aquilo que é o direito substantivo e o direito adjetivo português, e dentro da nossa tradição, parece-me que há situações que estão forçadamente na fase executiva e que deviam voltar à fase declaratória. À fase declarativa, estamos de acordo. E sem apenso já agora, não é, Sr. Doutor? E sem apenso. Exatamente. Muito rapidamente, queria dizer que concordo com aquilo que foi dito pela doutora relativamente à razão de ser, à razão da existência dos agentes de execução. E há diminuição, não sei se eu disse isto, há diminuição dos poderes dos senhores juízes. Mas independentemente disso e as várias dificuldades que fui aqui apontando e é aquilo que é a realidade com a qual me confronto na prática, no dia-a-dia, eu penso que seriam, estou voltando um bocadinho atrás, eu já nem discuto se tem que existir ou não agente de execução. Nunca fui a favor da existência da figura do agente de execução, mas já nem falo nisso porque penso que é uma questão prejudicada por 10 anos de vigência de uma reforma que criou uma classe profissional com duas entidades, neste momento, reguladoras ou fiscalizadoras, que é a Câmara e a Comissão para a Execução, para verificar as execuções, e, portanto, independentemente da razão que esteve subjacente a isto, já nem entro por aí. Penso que é um caminho que não tem grande retorno, ou não tem mesmo retorno, embora não concorde. E por duas razões muito simples. A primeira não é entender que os senhores funcionários judiciais que praticariam os atos, que estão agora delegados no agente de execução, e que poderia ter sido esse o caminho, da mesma forma que os senhores agentes de execução praticam todos os atos que praticam neste momento, os poderes que lhes foram conferidos, podiam ser conferidos a funcionários judiciais, também devidamente formados, e essa atividade controlada pelo magistrado. Não porque acho que esses senhores funcionários sejam muito melhores ou melhores do que um agente de execução, mas há situações e com as quais nos vamos deparando na prática que podem ser chamadas aqui à colação. É que um funcionário judicial, quando tem uma dúvida sobre determinado procedimento, tem o juiz ao lado, nem que seja por telefone interno, não é? Eles não andam constantemente a entrar no gabinete, até entram, se calhar, mais vezes do que era desejável, mas acaba por ser bom o resultado. Colocam-nos as questões diretamente. E estão ali ao lado, e nós trabalhamos em contacto direto com a secção. E isso evita, muitas vezes, lapsos do funcionário. Como o contrário também acontece. Já não é a primeira vez, nem a segunda, nem a terceira, que um funcionário volta atrás com um processo e me diz: doutor, tenho certeza que é mesmo isto que quero despachar? E eu reconheço que estou errado. Portanto, os erros, os lapsos são de ambos os lados. E essa relação não existe, nem é possível que exista entre o agente de execução e o juiz. Portanto, muitos dos lapsos ou erros que o senhor agente de execução comete, o funcionário também poderia cometer, mas era mais fácil de contornar, porque tinha o juiz à mão, se me permitem a expressão, para colocar a questão e evitar que o erro sucedesse. Isso não é possível com os agentes de execução. E a segunda questão tem a ver com uma razão puramente económica. O Estado deu um verdadeiro tiro no pé ao pensar que, ao libertar o trabalho dos tribunais, ia poupar dinheiro. Errado. Neste momento, entra-se com uma execução, independentemente do valor, paga-se uma taxa de justiça de 25 euros, máximo 50 euros. E a execução sai muito mais cara, 4, 5 vezes mais do que alguma vez sairia nos tribunais. Mas se na altura aumentassem as custas processuais para se remodelar, digamos assim, o regime de ação executiva, toda a gente se mandaria ao ar. Mas pagar ao agente de execução, toda a gente se calou e aceitou. Até economicamente não é viável e é um prejuízo para o Estado. Há uma máquina do Estado que continua a trabalhar, temos uma intervenção excessiva de funcionários no processo executivo, temos uma intervenção excessiva do juiz no processo executivo, temos ainda atos praticados ou promoções ou intervenções do Ministério Público, ou seja, a máquina continua a trabalhar, não há qualquer encaixe ou um encaixe diminuto de dinheiro para o Estado. E quem recebe todo o dinheiro é o agente de execução, e legitimamente porque trabalha para isso, e assim foi prevista a figura e o regime. Isto até do ponto de vista económico foi um tiro no pé,
Neste momento há uma máquina a trabalhar, nós prestamos um serviço gratuito ao exequente. É verdade que o exequente depois o paga 3, 4 vezes mais do que pagaria se fosse tudo corresse nos tribunais, porque o agente de execução cobra-se e tem que se cobrar. Isso, enfim, não põe em causa se cobra mais, se cobra menos, se cobra muito, se cobra pouco. Não é isso que está em causa. Portanto, é que até nessa perspectiva não foi uma boa solução. Seria uma boa solução se efetivamente houvesse uma diminuição da intervenção do Estado, tribunal, juiz, funcionário. Não há. Se me permite, só para terminar. Doutor, eu peço desculpa, não posso... E com isto ganhei mais uns amigos entre os seus agentes de execução. Desculpe, doutor? Ganhei mais umas amizades entre os agentes de execução. Mas eu já não me importo com isso, já estou habituada. Acho que não se deve importar. Pronto, adiante. Doutor, é assim, aquilo que Vossa Excelência acabou de dizer é verdade. De facto, há um acréscimo, de despesa para o Estado. Portanto, isso é contraproducente. Não é? Portanto, agora, eu pergunto, porque é que não há... O setor disse que não há retorno. Ó, setor, por amor de Deus, a única coisa que não tem retorno é a morte. Isso é verdade. Eu matava os agentes de execução, desculpa. Doutor, eu peço desculpa. Não, eu peço desculpa, eu vou terminar, doutor, mas eu vou deixando só esta questão. Eu peço desculpa, eu sei que há aqui colegas que eventualmente poderão ser agentes de execução, mas peço desculpa, esta é a minha opinião e acho que também respeito a opinião dos outros, respeito quem esteja mesmo, até o colega, que também é agente de execução, segundo percebi, é advogado e agente de execução, eu respeito. Mas, doutor, lamento. Acho que é uma coisa que não tem cabimento algum. E depois há outra coisa. Não, mas vou só terminar. Não é ad hominem, de modo algum, setor. É a favor da justiça. Claro. É a favor da justiça. Portanto, eu só queria colocar esta questão, porque é que não colocávamos esses senhores, enfim, estava-me dando mais formação se fosse necessário, e fazíamos a tal reformazinha de que eu já ouvi falar há muito tempo, que era, para já aumentávamos os senhores funcionários judiciais, se calhar seria mais barato. Depois punhamos mais senhores juízes auxiliares. Ou então os tais assessores dos senhores juízes que eu já ouvi aqui há algum tempo, o que não era mau, para despachozinhos como, por exemplo, penhores, ou executes, ou CITES, coisas destes, despachozinhos destes, doutor. E a coisa andava. E depois os senhores juízes lá estavam, os titulares, para as coisas mais importantes. Doutor, de modo algum isto é ad hominem, doutor, de modo algum, isto é uma opinião in persona, que é o meu caso, não é? Agora, tenho muita pena e acho que as coisas não vão andar de modo algum assim. Doutor, como é que chegámos a um ponto que as coisas estão ali e estão ali 1.300.000? Lamento. Mas também já estavam, antes dos agentes de execução, também não seria muito diferente disso. Não estavam 1.200.000, doutor. Eu tenho isso. Penso que não. Bom, enfim, se é pura matemática, eu pedi então ao doutor que... Peço desculpa. Já agora, doutor, se me dá licença, não tenho aqui nenhuma procuração, evidentemente, para defender os agentes de execução. Aliás, eu em 2003 estava num juízo civil, daqueles que também tinham execuções, e, portanto, quando veio a reforma, era daquelas pessoas que achava que não percebo muito bem esta lógica, isto com 3 caminhonetas, 2 depósitos públicos e mais 20 ou 30 funcionários de serviço externo para o tribunal, resolvia o seu problema. O que me disseram, entretanto, isto não vale o que vale, não sei se é baseado ou não, mas já que estamos a discutir a gênese do modelo que temos de 2003, pode ter sido, lá está, uma criação de uma nova figura, eventualmente para criar quase um novo modelo de negócio, uma nova área de negócio dentro do Estado, pode ter sido, não sei, mas o que me dizem, e eu tenho que acreditar, é que um bocadinho a lógica do que dizia aqui o Dr. João Basílio há pouco, aquele tal bater de asas, quem analisava as estatísticas já via que a curva das pendências e o aumento das pendências estava, digamos, tinha passado de uma fase em que estava numa curva levemente ascendente para uma curva quase exponencial. E havia quem estudasse isto em termos sistemáticos que dizia que não é possível o sistema dentro da sua orgânica, a menos que o próprio sistema também comece a crescer de forma exponencial, mas nós já temos, dizem, uma percentagem de juízes por uma população... Ontem houve o contrário. Pois, acredito. Mas não me parece... Mas para manter uma coisa, também não tenho dúvidas, isto não é nenhum elitismo, longe disso, mas para termos alguma qualidade nas funções do Estado, não podemos ter 3.000 juízes e depois passado 2 anos 6.000 e não podemos ter 100.000 funcionários, depois 200 e depois 500 e portanto, quer dizer, mas o que dizem é que a curva dos títulos executivos e da litigância que existia já tornava insuscetível dentro do sistema, pelo menos quando o sistema foi instituído,
prever que o sistema fosse sustentável a médio prazo com os recursos próprios. E por isso a tal ideia que todos nós, um bocadinho dentro do sistema, que também estávamos com questões, disse, mas porquê é que não criaram 3 depósitos públicos e compraram 4 caminhões de tiros para as penhoras com remoção e não, digamos, fizeram uma reforma low cost? Parece que... Agora é ao contrário. Mas isto vale o que vale, mas acho que hoje em dia, como dizia o meu colega, é um dado adquirido e, acreditando um bocadinho nisto, parece-me que se calhar não é um caminho tão errado quanto isso. Mas, evidentemente, isto aí estamos todos de acordo, o nível de formação, de informação e de responsabilidade é que tem que ser outro. Eu acho que por aí é que temos que atacar, não é? Tem que haver, dizia há bocadinho, há 3 níveis, há o controle pelo juiz, há o controle pelo Serviço Externo de Comissão de Eficácia, há o controle interno pela própria Câmara dos Solicitadores e nenhum deles funciona, não é? E, portanto, temos aqui... Não sei se vocês conhecem, eu ouvi aqui, o doutor parece que estão a pensar na criação de uma Câmara só para os senhores agentes de execução. Isso é naturalmente uma das hipóteses. Mas é uma hipótese, não é? Com o que, aliás, a Câmara dos senhores solicitadores parece que não concorda, como é óbvio, não é? Mas é uma das propostas. Essa questão está em aberto e é um modelo alternativo àquele que vem na proposta. O que vem na proposta é a criação de algo mais ou menos semelhante àquilo que já existe, que é a Comissão para a Eficácia das Execuções. Mas penso que poderá ser um caminho natural haver uma autotutela dos agentes de execução e, portanto, haver uma Câmara própria ou uma ordem própria. É um caminho que poderá ser possível e é uma das alternativas. Não sei se me é permitido uma questão dirigida ao excelentíssimo colega, que falou no exemplo do Brasil. Uma coisa muito rápida, e até porque já o disse publicamente, não tem qualquer guerra com os senhores agentes de execução, e em Sintra o ambiente é efetivamente saudável e colaborante entre os senhores agentes de execução e os juízes de execução de Sintra. Não sei se está aqui alguém presente, mas podem confirmá-lo, sem qualquer combinação, como da última vez. Mas terminou dizendo que ia ter mais, cuidado que ia ter represálias quando a sua não acredito. Até porque a relação é efetivamente saudável e faça a separação das coisas. Isso é a minha opinião pessoal. Obviamente que enquanto juiz e no exercício das minhas funções, eu respeito as funções de agente de execução e tenho que lhes dar mérito num tipo de processo em particular em Sintra, porque, aliás, como já foi aqui dito, há muitas execuções hipotecárias. Neste momento, nas mãos do senhor agente de execução, uma execução hipotecária, entre a instauração e a venda, ronda 6 meses a ano e meio. E as que nós tínhamos antes, não era eu que lá estava, mas é indiferente, em Sintra, uma execução hipotecária, e ainda estão a correr, demoravam 10 anos. Portanto, neste momento, a intervenção do agente de execução em execuções hipotecárias é excelente, é muito rápida, porque, obviamente, mas isto não exclui tudo aquilo que eu disse relativamente às dificuldades na tramitação de uma execução. É que a execução hipotecária é a execução mais fácil de tramitar. O bem não foge, está hipotecado, existe, começa-se pela citação, se tudo correr bem na citação, penhora, citação de credores, cumprimento dos termos da venda, vai ao juiz, marca-se venda e vende-se o bem. E temos vendas marcadas com execuções iniciadas há menos de um ano, ou há ano e meio. Nesse aspecto, o trabalho dos agentes de execução é meritório e não lhes retiro o valor. Em execuções em que a tramitação tem mais um ou outro desvio, a coisa complica-se, efetivamente, e acho que é por falta de preparação técnica, essencialmente. Obviamente que já nem quis entrar aqui por outro tipo de caminhos, outro tipo de questões, até quase, não só quase, como efetivamente do foro criminal, que eu espero que seja a exceção e muito excepcional. Também existem, mas nem vou por aí porque não é essa a regra, e longe de ser a regra. Eu penso que o grande problema com os agentes de execução, ou um dos problemas, tem a ver com a questão da formação, que está a ser melhorada, e também se nota isso com os novos agentes de execução, mas continua a ser ainda um bom problema. E a falta de responsabilização pelos atos. E isso é outro problema, mas enfim, há as entidades disciplinadoras próprias, porque obviamente que me choca nós recebemos as decisões da Câmara dos Solicitadores que aplicam sanções disciplinares. Páginas e páginas e páginas e páginas, e desculpem-me a expressão, de asneiras nos processos, que culminam com penas disciplinares de 30 dias de suspensão, que até tenho dúvidas que sejam controlados. Mas ainda que aquele agente de execução fique 30 dias sem poder exercer, ou seja, é anedótico, isso é anedótico. Portanto, a questão da responsabilização é fundamental. Mas isso deixo, o doutor provavelmente terá outros conhecimentos que eu não tenho,
para poder responder a essa questão da fiscalização da atividade dos agentes de execução. Posso, de alguma forma, dar para mais chega, e hoje aqui estou essencialmente como advogado e formador, e efetivamente é essa a minha preocupação. E foi essa a minha preocupação que me levou, há uns anos atrás, 2 ou 3 anos atrás, a ir para a agente de execução. Isto porque sigo um pouco o princípio de Erving Goffman, sociólogo canadiense, que efetivamente depois foi para os Estados Unidos e chegou a presidente da Associação dos Sociólogos Americanos. Goffman, efetivamente, para além de ter escrito várias obras, tinha um princípio muito básico. Se ele queria perceber o que é que se passava no manicômio, ia para dentro do manicômio. Se queria perceber o que é que se passava no asilo, ia para dentro do asilo. Eu, para perceber, logicamente, o que é que se passava com os agentes de execução, fui para a agente de execução. Portanto, foi essencialmente a minha preocupação científica no doutoramento que efetivamente me levou a fazê-lo. Já tinha feito mestrado em Novas Fronteiras do Direito, já tinha percebido efetivamente que as coisas estão muito modificadas em relação a todo o que é direito. Nós cá, nesse aspecto, estamos muito atrasados. A nossa academia está extremamente atrasada. E, efetivamente, não é por acaso que os nossos professores, os nossos melhores professores, estão a ir cada vez mais a dar aulas ao Brasil. E qualquer dia, foi um dos avisos para que realmente já tivemos cá em Portugal, é que vamos perder os nossos melhores professores para direito. Mas, de alguma forma, deixando esse pormenor, chama a atenção para o seguinte. Nestes últimos 2 meses eu tenho acompanhado muito as conferências que houve na Gulbenkian, que houve na Católica, etc, etc. Tenho assistido a vários oradores, tenho assistido nomeadamente às comunicações da Sra. Ministra e que têm debatido para um ponto que eu acho extremamente importante refletirmos sobre ele. Concretamente, é o ponto de dizer, e já esteve publicado nas estatísticas da Justiça, que 82% das ações cíveis são execuções. Só 18% das ações são declarativas. Ainda ontem aqui, o nosso colega Armindo Ribeiro Mendes nos dizia a todos que só havia entrados em 2010 1.600 ações declarativas ordinárias por ano. Portanto, 1.600 ações declarativas por ano, divididas pelos tribunais todos, é muito pouco. Nós temos uma predominância neste momento de ações executivas e menos de ações declarativas. A doutora referiu há pouco os corredores vazios para o Palácio. É um facto. Nós temos que admitir que, efetivamente, e é isto que eu pergunto, para como é que é possível que continuemos a não refletir sobre o assunto, haver 2 juízes em Sintra, com mais um auxiliar, etc. E eu pergunto, e para as ações declarativas quantos é que têm? Eles têm 30 mil processos a cargo de cada um deles. Os juízes de execução aqui de Lisboa têm 30 mil processos a cargo de cada um deles. E então, se calhar, os 1.700 juízes que existem neste país, se calhar são suficientes. Estão mal colocados em termos da importância que hoje em dia se dá à ação executiva e à ação declarativa. Eu costumo brincar para dizer aos meus formandos que, efetivamente, hoje em dia começa tudo por ação executiva e depois tem um enxerto declarativo no meio. Quanto mais não seja para empatar. Ponto. Esta que é a realidade que nós temos. E, portanto, nós próprios, na nossa própria formação, como advogados estagiários, etc., temos que ter isto em conta. Quer dizer, nós olhamos, e há muito poucos anos, no Conselho Distrital do Porto, a formação inicial dos estagiários era 3 meses na ação civil. Eles tinham 2 exames, um da ação declarativa e um da ação executiva. Hoje em dia, felizmente, é que na CNEF que efetivamente dá mas se olharmos, inclusive para os textos dos exames, já começa a ação executiva a vir ao de cima. E nós estamos a precisar, para cada vez mais, de estar preparados para a ação executiva. Ontem falava com o colega e ele dizia mesmo, nós temos que ter uma atenção especial porque está a ser uma matéria extremamente exigente que nós não dominamos. Nós somos preparados desde o tempo das faculdades para a ação declarativa, como aconteceu em todo o século XX. E durante todo o século XX a nossa preocupação era obter a sentença. Se depois a sentença servia para eu emoldurar e meter na casa de banho, isso já não era connosco. Nós tínhamos obtido para o resultado que pretendíamos para o nosso cliente. Porque sabíamos também, plenamente conscientes, que depois não metíamos a ação executiva. Não valia a pena, doutora.
Eu já ando para nisto há uns bons anos. E realmente, no passado, nós não metíamos ações executivas. Ou éramos de um banco, e aí tínhamos que o fazer por ofício, e tínhamos que avançar, que era para dar a baixa nas reservas e tudo mais no final do ano, ou, efetivamente, uma ação para um cliente normal, nós não metíamos, dizíamos mesmo, não vale a pena. Porque também sabíamos, a não ser as ações de despejo, que esses demoravam não sei quanto tempo, e se não houvesse as despesas autorizadas, de certeza absoluta que não conseguíamos levar para ninguém para fazer o despejo. Esta que era a realidade. E as coisas têm que ser ditas. E quando eu digo isto para os jovens estagiários, eles ficam... Mas era assim. Era assim que acontecia, era assim que estava o sistema. Ora, foi contra esse sistema que existiu que efetivamente se chegou à conclusão em 2001, 2002, por estudos efetivamente que foram desenvolvidos e que estão acessíveis a todos e que eu recomendo vivamente, assim como recomendo, por exemplo, e estava aqui falando e olhando, forças e fraquezas do modelo português de ação executiva no limiar do século XXI, que modelo para o futuro, precisamente o nosso colega Armindo Ribeiro Mendes, que ele preferiu já no Supremo Tribunal de Justiça em maio de 2010. E eu olho para esta obra e digo, vale a pena lê-la e perceber que, efetivamente, o modelo que se preconizou em 2003, fosse este, não fosse este, ou outro qualquer, o antigo é que não podia. Podíamos ter ido por uma solução para como existe nos países nórdicos, uma instituição administrativa do Estado que faz as penhoras em 90 dias e que tem acesso a todas as bases de dados de toda a gente e ninguém põe em causa, porque quando quer para uma dívida fiscal, quer uma dívida de um particular ou quer uma dívida de uma instituição de grande litigante, lhes pede para, eles, num instante, e aí não há contraditório nenhum, doutora. Aí há eficácia do direito. Isso é que é o pormenor. É que, efetivamente, nós não estamos mais a pensar só e exclusivamente, e a sociedade civil não nos perdoa isso, nós precisamos de ser eficazes. Eu lembro-me várias vezes para magistrados muito constrangidos, porque eles tinham ditado a sentença. Depois dizem, e agora o que é que eu faço? Não há eficácia do direito, doutor. E, efetivamente, esse é o nosso problema para a sociedade civil no século XXI. Porque estamos no século XXI. Já estamos na segunda década do século XXI. Não estamos mais no século XIX, nem no século XX. E estamos, efetivamente, com o mundo de informática e de telecomunicações que alterou completamente todo o nosso panorama. É isso só. Estamos no planeta Terra, doutora. É a minha posição. Cada país tem as suas vicissitudes, as suas especificidades. E então os países latinos, toda a gente sabe que têm muitas especificidades. Quando o excelentíssimo colega há pouco falava no Tribunal de Navarra, se não me engano, aquelas sentenças espanholas não são exatamente como de cá. Têm em vista, são para determinados casos, ou seja, aqueles casos em que há no agregado familiar desempregados. Não sei se o doutor... Então, há mais sentenças nesse sentido, parece-me que é a maioria. É para casos em que há desempregados, portanto, não é geral. Aliás, acho que nem há jurisprudência nesse aspecto. O Brasil, o doutor falou no Brasil, há pouco, não foi, doutor? Falou no Brasil. A propósito da lista de devedores, o doutor falou no Brasil. É que no Brasil, se bem me recordo, doutor, já lá estive há uns anos, mas se bem me recordo, se o doutor quiser comprar um frigorífico no Brasil, o doutor tem que justificar como é que obteve o dinheiro para comprar um frigorífico. Aqui não, doutor. O doutor comprou um Ferrari e não tem de justificar onde é que foi buscar o dinheiro. A diferença é essa, doutor. O doutor falou no Bauman, que é um filósofo, se não me engano, canadense. Não. Não? Polaco. Polaco. Bom, Bauman também não podia ser canadense, a não ser que tivesse ascendência alemã. Portanto, é polaco. Doutor, pronto, filósofo, sociólogo, muito bem. Isso é tudo muito bonito, mas é cor-de-rosa demais. O doutor falou em eficácia, sim senhor, eficácia, mas, tal como o doutor juiz acabou de dizer, também temos que garantir o princípio da igualdade das partes, doutor. E depois há outra coisa que eu também gostava de deixar no ar. Não sei se alguém já questionou da constitucionalidade ou não dessa dívida dos devedores, dessa lista dos devedores. Porque, não sei se o doutor se saberá responder-me, se já alguém questionou da constitucionalidade dessa lista. Hoje em dia faz tudo público, é assim, já se falou que os advogados também poderiam ter eventualmente acesso à base de dados,
os senhores agentes de execução têm, quer dizer, qualquer dia, quer dizer, a vida das pessoas está... Eu não percebo o que é que a Comissão de Base de Dados faz neste momento, se realmente permite isto tudo, não sei o que é que está ali a fazer, não é, Sr. Doutor? E pronto, e é o país que temos, mas somos um país muito sui generis, nós não somos a Escandinávia, nós não somos, portanto, a Suécia, nós temos, enfim, o exemplo, para terminar, dos idosos. Na Suécia nós temos bairros em que, aliás, especificamente, uma parte, quando constroem, portanto, um determinado condomínio, um bairro, uma parte é para idosos, outra parte é para jovens, que é para haver cooperação entre eles. Não, nós aqui os idosos depositamos em depósitos de carne que são lares, hospitais ou outros sítios quaisquer. Portanto, só isto dá um pequenino exemplo da diferente realidade de um país como é o nosso e num país como a Suécia, ou a Finlândia, a Noruega, que é o país mais rico da Europa, não é? Como todos sabemos, apesar da Alemanha querer arvorar o contrário, mas a Noruega, como nós sabemos, tem muito petróleo e sabe aplicar bem o dinheiro. Portanto, Sr. Doutor, as vicissitudes de cada país têm que ser tomadas em consideração. Eficácia, pela eficácia, só, Sr. Doutor, vai-me desculpar, as pessoas são seres humanos. Eu julgo que ninguém pôs isso em causa, mas também é verdade que este debate, desde o início, não este debate aqui, mas o debate em geral sobre a ação executiva, desde sempre girou à volta da falta de eficácia recorrente ao longo não de anos, mas de décadas. E, portanto, é natural que se procure sempre inovar e procurar sempre melhorar alguma coisa, não é? Às vezes os resultados podem não ser os melhores. Eu não sei se há mais questões, se mais alguém queria ainda pôr alguma questão, ou se algum dos membros da mesa queria responder. Se não for o caso, eu convidava todos os presentes, quer os nossos oradores, quer todos os colegas que assistiram, a deslocarem-se ao piso zero, onde vamos fazer uma apresentação de vários livros, onde vai haver também um pequeno coffee break e onde haverá também uma manifestação cultural, de poesia e de música. São todos muito bem-vindos. Muito obrigado pela vossa presença. Obrigado.